Queridos, graça e paz, o texto para a nossa meditação nesta noite é Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Eu vou ler o texto. É um texto que nos fala sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Nos diz assim a palavra do Senhor, Romanos 11, 33 a 36. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar, querido. Deus nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela fala conosco, ela, ó Deus, comunica ao nosso coração a vontade do Senhor. A Deus, nos dar um pouco da compreensão, a Deus, dos desígnios do Senhor, dos atributos e da providência do Senhor na vida do seu povo, e também, ó Deus, a providência do Senhor que é manifestada, ó Pai, em todo o cosmos, em todo o universo, Pai. Deus, nós te louvamos, Pai, pela palavra do Senhor lida, Pai, que ela possa falar profundamente ao coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs, e sejamos, ó Deus, abençoados pela palavra do Senhor. Assim nós oramos a Ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu tomei este texto para refletir sobre os atributos e a providência do nosso Deus, e apenas como um pano de fundo. Aqui eu não tenho a intenção de discorrer expositivamente, apenas fazer uma reflexão sobre os propósitos de Deus, sobre a sua providência na vida do seu povo e também em toda a sua criação. Nós vemos que durante todos esses 11 capítulos, aqui, o apóstolo Paulo nos fala vastamente sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus que foram dispensados sobre a vida daqueles os quais ele chamou, tanto judeus quanto gentios. Os capítulos nos falam sobre essa ação de Deus na vida do seu povo. Especificamente, a gente chega no capítulo 9, nós encontramos lá que nos fala o versículo 14 em diante, nos diz que o nosso Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele compadece de quem Ele quer. E o nosso Deus, Ele manifestou a sua misericórdia à vida de judeus e gentios que foram desobedientes. O nosso Deus dispensou abundante misericórdia, a sua infinita graça, o seu grande amor à vida desses os quais eles havia já ordenado antes da fundação do mundo. E, queridos, nós chegamos aqui a esses versos da palavra do Senhor, o versículo 33 e diante, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo manifestando o seu louvor, a sua gratidão ao Senhor. Paulo está bendizendo ao Senhor pelos benefícios de Deus, pela grandeza do mistério de Deus em Cristo Jesus, e alcançar tanto judeus pecadores e gentios pecadores, tão somente por causa do grande amor de Deus em Cristo Jesus, e por causa da misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo está aqui então falando
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, queridos. Queridos, nesse texto nós somos chamados pelo apóstolo Paulo a reconhecer a providência do nosso Deus, a reconhecer aqui os desígnios de Deus, os propósitos de Deus na vida do seu povo, e não somente na vida do seu povo, mas na vida de toda a criação. A providência de Deus que se manifesta em todas as coisas. E é preciso, queridos, que nós reconhecemos a manifestação da providência de Deus, a ação graciosa de Deus, em todas as dimensões da nossa existência, em todas as áreas do nosso viver cotidiano. Devemos reconhecer a providência do nosso Deus, a soberania de Deus, os atributos de Deus, a grandeza de Deus, e voltarmos então a proclamar a verdade bíblica. Só lhe deu glória, que somente a Deus toda a glória, por tudo que temos e por tudo que Ele fez. Devemos nós tributar glória ao nosso Deus. A Deus seja toda a glória. Queridos, fazemos notório, queridos, aqui nós bendizemos ao Senhor, agradecer ao Senhor, cultuar ao Senhor. Devemos nós reconhecer que primeiro Deus, Ele é a fonte de todas as coisas, a Ele pertence todas as coisas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A Deus pertence todas as coisas, tudo vieram a existir segundo a sua soberana vontade. Tudo é para o nosso Deus. Deus, queridos, é a fonte e a origem de todas as coisas, porque é por meio dele. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo veio à existência através do ato criativo de Deus. Somente Ele poderia então fazer. Foi Ele que criou todas as coisas. Deus, Ele fez do nada. Ele fez tudo. Deus é a fonte de todas as coisas. Todas as coisas, elas se originam em Deus, elas têm o desígnio de Deus, têm a ação de Deus, a ação soberana de Deus em todas as coisas. Deus é a causa eficiente de todas as coisas, Ele é a causa da nossa existência, Ele é a razão do nosso viver, como já dizia alguns dos poetas gregos, em Atos, Paulo então falando em Atos 17, 28, alguns dos poetas gregos dos antepassados diziam: porque dele somos geração, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então todas as coisas são de Deus, pertencem a Ele, Ele as fez. Deus criou tudo o que existe, inclusive cada um de nós. Por isso somos dele, criaturas, somos seus filhos, existimos para Ele. Deus chamou todas as coisas à existência. O mundo, Deus chamou tudo à existência por meio da sua palavra. É providência graciosa de Deus em tudo. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que Deus fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo pela sua infinita sabedoria. Ele estabeleceu o mundo, querido, com a sua inteligência. Ele estendeu os céus. Deus é, portanto, o autor e criador do universo. Queridos, o universo não é um resultado, como tem dito a ciência moderna,
de uma série de coincidências que evoluíram e nos fizeram chegar ao mundo como o temos hoje. Pelo contrário, há um Criador, há um Deus, há um Ser Supremo que fez e governa o universo. Há uma ciência divina, alguém que controla e dirige, permite e governa todas as coisas. Há um design inteligente, há um ser por trás da criação de todas as coisas, há uma sabedoria infinita, alguém que está na direção de todas as coisas e que controla todas as coisas, que tem uma suprema sabedoria. E nós devemos reconhecer que é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, que por trás da criação de todas as coisas, o nosso Deus, Ele está gerindo tudo, Ele está conduzindo tudo, o qual nós devemos amá-lo, devemos servi-lo, devemos tributar glória a Ele, devemos proclamar louvores ao nosso Deus soberano, ao seu santo nome, e proclamar e cultuá-lo, pois toda a glória deve ser dada somente a Ele, queridos, porque todas as coisas são dele, todas as coisas pertencem a Ele, o universo, tudo pertence ao Senhor, inclusive todos nós pertencemos ao Senhor. Não podemos viver sem o Senhor, somos dependentes dele. Não temos alegria, não temos prazer, não temos motivo de alegria de viver fora de Deus, porque é Deus que nos dá a vida e tudo mais, é Deus que nos sustenta em todas as coisas. Portanto, queridos, nós devemos reconhecer que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a fonte de todas as coisas, tudo origina e emana nele, e Ele governa todas as coisas. Ele é o Deus que sustenta tudo com a força do seu poder.